Pega a tua Bíblia aí, Gênesis. Eu não estou conseguindo sair de Gênesis, gente. Parece que eu estou lendo a Bíblia esse ano aqui. Não estou conseguindo sair de Gênesis. Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, o verso 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido: não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna, tem uma versão que diz, numa estátua de sal. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala para ele assim, ó: não olhe para trás. Agora olha para o de trás e fala para o de trás: não olha para trás. É por de trás não olhar para trás. Você pode, o de trás não pode. Amém? Christine Kane, uma evangelista, ela diz o seguinte: para onde você olhar, é para lá que você vai. A frase dela é só isso: para onde você olhar, é para lá onde você vai. Gente, essa história da mulher de Ló, ela é tão conhecida e assim, ela traz tanta coisa para a gente, que Jesus, lá em Lucas 17, diz assim, ó: lembrem-se da mulher de Ló, que tentou conservar a sua vida, a perderá. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, perseverará. Jesus cita a olhada para trás que essa mulher deu. Agora deixa eu fazer umas perguntas para você. Para onde que a gente está olhando? Quais são as direções dos nossos olhos nessa quinta-feira à noite? Todos nós estamos olhando em alguma direção, mesmo sem a gente perceber. Os seus olhos são alguma coisa. Ou você está focado em trocar de carro, ou você está focado em sair das dívidas, ou você está focado em pagar a conta, ou você está focado em comprar sua casa, ou você está focado em se livrar de alguma coisa, ou você está focado em trocar de telefone, em comprar um computador, em comprar um novo celular, um novo jogo, sei lá. A gente sempre está com os olhos focados em alguma coisa, sim ou não, gente? A gente sempre está. Agora, se você é motorista, se você dirige, você sabe que naturalmente você vai na direção em que você está olhando. Gente, de verdade, o Waze, o Maps, esses aplicativos de mapa, deixou a gente meio sem vontade de dirigir, porque hoje você não pensa mais em caminho. Às vezes alguém fala para mim: pastor, minha casa fica aqui não sei na onde, é fácil o senhor chegar, é só pegar a rua tal, virar não sei na onde, para não sei para quê, não sei o que lá. Eu falo para ele: irmão, dá um Waze aí que eu coloco, ele me leva até aí. Porque se você conversar com alguém, os mais antigos, né, da minha época, um pouquinho mais, eles lembram do caminho assim, cara: você vai virar na rua tal, que lá tem a praça não sei da onde, e às vezes é um lugar conhecido, gente, mas a gente fica às vezes perdido, sim ou não? Hoje eu encontrei um pastor nosso hoje, aqui na entrada da Ayrton Senna, na Balança. E eu falei para o Ed: como é o nome daquela entrada que a gente passa por baixo da Ayrton Senna, Ed, que a gente sai não sei na onde? O Ed falou: pastor, é a Balança. Eu falei: é a Balança. Todo mundo fala da Balança, mas se você falar a ponte que você passa embaixo da Ayrton Senna, ninguém vai saber, irmão. Mas falou Balança, a gente sabe. E aí, por quê? Porque a gente tem facilidade de onde a gente está olhando. O motorista só vai para onde ele está olhando.
Agora, olhar para trás, preste atenção, para você não falar uma coisa que eu não disse e dizer uma coisa que eu não falei. Olhar para trás pode ser a solução, ou pode ser a aflição. Depende de como você vai olhar para trás. A gente pode olhar, Big, e falar: não, cara, isso aí aconteceu já, a gente fez isso aqui e resolveu. Como você pode olhar e falar: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, me livra. Pensando no exemplo que a gente tem da mulher de Ló, segundo Gênesis 19, a mulher de Ló era esposa do sobrinho de Abraão, que se estabeleceu na cidade de Sodoma, que a história conta que Sodoma era uma cidade muito rica e próspera, porém era um lugar extremamente corrompido, e Deus decidiu destruir por causa da maldade dos homens. E aí Deus, então, em sua misericórdia, envia um anjo para quê? Para salvar Ló e sua família. Chegando lá, ele fala assim: ó, vocês vão fugir, cara. Vocês vão fugir sem olhar para trás. A NVI diz, vocês vão fugir. A NVI diz assim, ó: fuja para as montanhas ou você será morto. Não olhe para trás. Mas tem uma outra versão que eu gosto mais, que ela diz assim, ó: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida e não olhe para trás. No entanto, gente, a mulher de Ló desobedeceu. Simplesmente, ela olhou para trás com o quê? Com saudade. E foi transformada numa estátua de sal. A mulher de Ló representa uma pessoa que está dividida entre o passado e o futuro. Geralmente nós olhamos para trás quando nós estamos, Deus está nos chamando para vivermos o novo e partirmos para o futuro, e a gente está olhando para trás pensando: Deus, e isso aqui vai ficar tudo para trás? Uma das coisas mais difíceis que a gente tem, gente, são ciclos, mudar ciclos, entrar em mudanças, fazer mudanças na nossa vida, mudanças na vida, mudança de casa, mudança de emprego, mudança de profissão, mudança de faculdade, mudança de curso técnico. Tudo que a gente vai fazer, tudo que gera mudança na gente, a gente fica pensando: não, mas e se eu não soltar tudo, se eu deixar um pouco, se eu fizer um pouquinho, se eu largar um pouquinho, se eu não fizer tudo isso? Só que o próprio Deus, Jesus, né? Os três são um. O próprio Deus falou para Ló: vocês não podem olhar para trás, cara. Vocês vão escapar pela vida de vocês, vocês vão fugir e não vão olhar para trás. Gente, ela foi avisada. E talvez se Deus não avisasse, ela não olhava, porque a gente é assim, não é, gente? Eu sei que você já teve num aniversário de família, num casamento, numa festa de família. Aí, o papo na família era o seguinte: fulano não vai vir. Ele não é louco, cara. Brigou com todo mundo na última eleição. Ele não vai aparecer, não é possível que ele vai vir aqui. Aí, irmão, na grande família não tem VAR, que não pode pôr mais a mão na boca. Né? Porque o jogador de futebol agora não pode pôr mais a mão na boca para falar, né? Porque se falar ele é expulso, se colocar ele é expulso. Aí, tá todo mundo no casamento. Aquela mesa com a grande família, todo mundo meio perto. Daqui a pouco alguém pinta lá na porta. Um faz assim pro outro: não olha. O que acontece, pastor Hidalgo? Todo mundo faz assim, ó. Quem já passou por isso, irmão? Eu também. Quem aqui, só os TDAH vai levantar a mão agora. Quem aqui a pessoa falou: não olha para trás, você olhou? Não, eu também. Não olha, fala: hã? A pessoa fala assim: tá falando de mim, ó. Quem fala: não olha, aí a gente vai, Marcão. Quantos homens aqui a mulher falou: não olha, mas olha do lado. Não olha, aí você fala: aonde? Não é para olhar. É assim ou não é, gente? Se eu estou falando que a culpa é de Deus, pastor, foi isso que eu falei? Não, a culpa foi a ansiedade da mulher de Ló. Porque a gente é assim, irmão. Talvez se Deus não tivesse falado nada, eles tinham se rapado fora e tinham saído. A Bíblia não fala isso, eu estou conjecturando aqui. Só que o texto vai dizer que eles foram avisados: não olhem para trás, escapa pela vida de vocês. Mas ela faz justamente isso, ela olha para trás.
O que isso representa, gente? Um estado de paralisia, por conta de uma decisão de desobediência, de apego. Talvez ela teve que deixar alguma coisa para trás. O texto não fala para a gente, mas o texto não fala muita coisa. Mas o que o texto fala, pastor João, já revela muita coisa, porque ele diz assim, ó, fuja. Gente, quem sai fugido não leva muita coisa. É meio que pega o que dá, põe na mochila o que dá, faz uma trouxa de roupa com o que tem, pega o lençol da cama com o que juntou, junta e sai fora. É para ir rápido. Não deu tempo de fazer mochila, de pensar na viagem, de falar, nós vamos parar em tal lugar, lá nós vamos comer um Big Mac, do Big Mac nós vamos... Não deu para pensar, só deu para onde falar, fuja, escapa-te por tua vida. A gente não sabe o que ficou para trás dessa família. Mas Jesus diz o seguinte, lembre-se da mulher de Ló. Por quê, gente? Porque muitos estão sendo travados exatamente pelo mesmo erro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A nostalgia é doentia. A nostalgia é tão doentia que a Xuxa gravou um show e ficou ruim. Que show da Xuxa é esse? Ainda bem que minhas filhas nem sabem quem é. Né, filha? Sabe quem é? Sabe? Gente do céu. Deus me aguarda. Saudade do que Deus mandou deixar. Medo do novo. A gente não tem o porquê que ela olhou, mas muitos estão sofrendo por uma perda legítima. Tem gente essa noite aqui sofrendo porque perdeu algo legítimo. Mas com o tempo, começou ficando estagnado nesse lugar. E aí por isso que essa noite, essa é uma palavra de cautela para todos nós. Essa é uma palavra para a gente parar e analisar onde os nossos olhos estão. Talvez a mulher de Ló estava apegada à vida dela de conforto. Diz que Sodoma e Gomorra era uma cidade muito próspera. Talvez ela tinha uma vida boa lá naquela cidade. E aí ela está triste, por quê? Porque ela tem que deixar o seu status social. Talvez ela está saudosa de práticas e hábitos que ela nunca mais poderia ter. Ló fala, vamos para uma cidade pequena, que não sei o que. E ela fala, lá não tem shopping nessa cidade pequena. Na cidade pequena não tem Mac, não tem... Gente, eu sei o que é morar numa cidade que não tem shopping, que não tem Mac, que não tem Burger King, que tem o bar do Carlão. Daí tem. Tem a sorveteria, que a pastora era tão apaixonada por sorvete, que na nossa sorveteria tinha um quadro do nosso casamento, com a foto da colher, com a gente refletida na colher e uma bola de sorvete. De tanto que a Raquel gostava de sorvete daquela cidade. O cara colocou um quadro lá, a gente ficou sendo o garoto propaganda da cidade do sorvete. Então talvez a mulher de Ló está falando, cara, a gente está saindo de uma cidade super valorizada, com shopping, com loja de roupa cara, com Outback, com coco bambu. Nós estamos indo para um lugar que só tem o sujinho. Quem gosta do sujinho, gente? Quem não levantou a mão? Nunca foi? Precisa ir um dia, irmão, para você ver. Você come clamando, Jesus, não deixa dar nada. Não deixa dar. Uma vez eu fui em um sujinho, doutor Rogério, que o azeite e o azeite e o vinagre era junto. Para você temperar a salada, você tinha que tampar 5 dedos e fazer assim. Esse é top, esse sujinho aí, viu, gente? Esse sujinho é top. Você quer me dar o microfone, filho? Esse sujinho é top. Né, Elton? Não gosta não, Elton? Ah, Elton. Eu vou te levar um dia, Elton. A gente não sabe, gente. A Bíblia não fala isso. Eu estou conjecturando aqui. E Deus está convidando eu e você hoje para Provérbios 4:25, que diz assim, ó, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, considere a vereda que os seus pés tomam e sejam firmes em todos os seus caminhos. Procure caminhar olhando para frente, adiante, direto para os horizontes, não para o chão, gente, porque a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedras do pequeno caminho. Pastor Carlito Paz que diz isso. Então muitas pessoas estão presas ao passado, sendo que às vezes o passado foi bom. Para outros o passado pode ser que seja sido ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa, gente. Flávio, sendo bom
ou sendo ruim, ele não vai voltar mais. E tem gente que está presa no passado. Porque o passado foi bom, porque o passado foi isso, porque o passado é aquilo. Aí é um saudosismo. Mas tem gente que está presa naquele passado que foi uma tormenta para ele. Ele foi atormentado no passado e ele está preso da mesma forma. Uns estão presos porque foi bom demais e acreditam que o presente não vai poder superar ele. Já outros estão presos porque foi muito ruim, traumático, e ele não consegue se livrar porque ele vê o presente pensando assim, cara, vai acontecer a mesma coisa. Mas a Bíblia ensina para mim e para você que a palavra de Deus é uma palavra de boas novas. Então tem boas novas adiante para mim e para você. Olhe adiante, veja o seu destino, veja para onde você está indo e entenda que Deus é um Deus de boas novas. Gente, a vida só pode ser vivida olhando para frente. A vida só pode ser vivida olhando para frente. E aí, mediante isso, mediante esse contexto dela que olha para trás e vira uma estátua de sal, eu queria falar com vocês algumas coisas para a gente avançar adiante com Deus. Eu não vou falar aqui, irmão, por que você acha que ela virou estátua de sal, pastor? Por que ela parou? Por que não sei o quê? O meu intuito com essa mensagem é fazer você olhar para frente. Não tem como a gente voltar lá atrás, gente. O que você pode fazer com o seu passado é orar para o Espírito Santo derramar cura lá nele. Agora, você tem um presente e um futuro brilhante com Deus, e aí isso você tem que fazer diferente. Então, a ideia da gente aqui essa noite é olharmos adiante para avançarmos. E aí, o que eu preciso fazer, pastor? Primeira coisa, entregue o seu passado para Deus. Porque tem gente, que está carregando o passado junto com ele. Sabe aquela bola de ferro que o Pica-Pau colocava no pé de vez em quando, e ele ia arrastando assim? Quem não conhece o Pica-Pau, irmão, vai no YouTube assistir, porque eu já estou ficando velho. E aí ele põe aquela bola de ferro e vai arrastando. Era o Pica-Pau, gente, que arrastava bola de ferro? Sei lá quem era que arrastava bola de ferro. Também, né? Tinha mais que um, mas outro eu não lembro. Outro não é da minha época, é mais velho. Tem gente preso no passado. E tem gente carregando o passado junto com ele. Gente, nós podemos honrar o passado, mas não podemos nos apegar a ele. Gente, eu fui em Bilac agora, eu fui visitar o meu pastor lá, irmão. Pastor que ganhou a gente para Jesus, que pastoreou a gente um monte de anos. Cheguei lá, ele me deu uma Bíblia King James original, pastor Eduardo. Escrita original, 1611, desse tamanho. Ele me deu a Bíblia e falou para mim, filho, pregue somente a palavra, jamais se desvie da palavra. Eu falei, amém. Amém. Eu vou trazer ele aqui, gente. Estou armando para trazer ele vir aqui pregar. Mas se eu ficasse olhando para lá, eu não avançaria. Apegos ao passado nos paralisam, gente. A gente pode ficar preso no passado em relacionamentos, paralisados em relacionamentos. Paralisados em feridas, paralisados em sonhos desfeitos, em erros, ou até um sucesso que você viveu. Como eu disse, o passado sendo bom ou ruim, pode ser que você ficou preso. E aí a gente fica perdido e parado, sem conseguir enxergar o que está adiante. A mulher de Ló estava olhando para algo que já estava sendo destruído. Por vezes nós ficamos presos a algo que já morreu ou que nem mesmo existe mais. A gente começa a se apegar a memórias e a percepções que talvez não condiz com a nossa realidade. E se a Christy Kane diz assim, se permanecermos muito tempo onde não deveríamos estar, começaremos a sentir saudade daquilo que já deveríamos ter deixado no passado. Eu ouso dizer, gente, que tem gente aqui que fez oração para se livrar do passado e agora está com saudade dele. Mas certa vez, a Raquel atendeu uma mulher e a mulher disse para ela assim, não, pastora, eu tenho um casamento, eu fui casado e tal, com 10 anos, o homem me agredia e tal, e não sei o quê, e ficou falando uma série de coisas para a pastora, e aí
A pastora olhou para ela e ela falou, e agora a gente cruzou os caminhos novamente. Ele disse que está mudado e não sei o que lá. Aí a pastora perguntou para ela o seguinte, ela falou, o passado você já conhece. E o seu futuro, o que você vai fazer? A moça não respondeu. Não respondeu. E aí, o que me chama a atenção, gente, nessas situações, é que a mulher falou para ela assim, pior, pastora, que eu amo ele. Gente, como é que a gente ama alguém que nos agride? Isso não é um amor doentio? Preso ao passado, virou estátua de sal, prendeu o seu passado. Entrega para o Senhor o passado e fala, Deus, eu não quero um futuro mais desse. Já estava, eu não sei o tempo que estavam separados, mas já estavam separados, até divorciados em papel. Cara, deixa lá. Para muitos de nós, gente, também pergunta assim, ó, até quando? Deus perguntou para Samuel, até quando você vai se entristecer por Saul? Até quando você vai ficar triste pelo passado? Vira a página. Entrega ele para o Senhor e fala, Senhor, dá um jeito nisso. Eu não quero ficar sentindo essa dor, eu não quero ficar sentindo isso mais. Existe um prazo de validade para a nossa perda. Gente, precisa viver o luto? Precisa. Mas também é necessário se levantar dele. O que a gente precisa entregar para Deus hoje? O que você precisa entregar para Deus hoje? O que você precisa deixar no seu passado para receber algo novo? Presta atenção, gente. O propósito de Deus para a minha vida não morreu. Apenas porque algo morreu na nossa vida, o propósito não morreu. E eu não estou falando de morte física, eu estou falando de alguma coisa que se deixou ir. Rick Warren, o pastor, diz assim, ó, toda vez que Satanás te lembrar do seu passado, lembre para ele do seu futuro. Então entrega o passado para Deus. Para de carregar essa dor, para de carregar esse problema. Ei, você não vai conseguir voltar lá a resolver. Não vai ter como você voltar, falar, não sei, você está assistindo muito Vingadores, irmão, vamos na linha do tempo e volta lá. Não adianta, irmão, aquilo é só o filme. Na vida real não funciona daquele jeito. Então para de olhar para trás com o olhar dizendo, Deus, e agora? Diga, Deus, o que passou, passou. Eu não tenho como mexer lá, Deus. Mas eu quero que o teu Espírito entre naquele lugar, Deus, e traga cura para mim do meu passado. Segunda coisa que a gente aprende, viva livre em quem você é em Deus. 1 João vai dizer, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Gente, a nossa identidade não está nas nossas realizações, no nosso passado, naquilo que ficou para trás. A nossa identidade está em Deus, e Ele não está preso em nenhum lugar. Mas quando a gente vai transicionar alguma coisa na nossa vida, a insegurança de não saber quem você é, começa a mexer com a gente. A mulher de Ló poderia estar apegada à sua vida de conforto e status social. Você pensa o seguinte, gente. Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde é que eu vou te mostrar. Abraão está saindo, Ló vê ele e fala, peraí, tio, vou junto, vamos, peraí que eu vou com o senhor. A mulher já não tinha apego lá na outra cidade que ela morava. Aí entra junto com o tio, numa caravana, sem saber para onde ia. Chega um determinado momento que o anjo fala, vocês precisam resolver uma coisa. Abraão chama o menino e fala, ô sobrinho, é o seguinte, você precisa ir para um lugar. Essa mulher vai para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, se estabelece lá, a vida dela está toda lá. Agora surge um anjo e fala para Ló, fuja, sem olhar para trás, escapa-te por tua vida. O que passa na cabeça dessa mulher, gente? Cara, eu não sei o que é viver fora dessa realidade. E olhando com esses olhos, talvez é por isso que ela não consegue se desapegar daquele lugar. O medo de seguir em frente muitas vezes nasce da insegurança do quê? E se eu fracassar? E se não der certo? Como é que eu vou ser visto a partir de agora?
Será que a mulher de Ló não tem essas perguntas? E se eu fracassar? E se não der certo? Como é que vão olhar para mim a partir disso? Eu não tenho satisfação de estar vivendo aqui onde eu estou. E deixa eu te falar uma coisa, gente. Preste atenção. Quem vive buscando amor e aceitação dos outros fica preso. Quem vive buscando amor e aceitação dos outros fica preso. Mas quem está ancorado no amor do Pai, caminha em liberdade, está desimpedido de avançar. Percebe que tem gente que fica querendo dar resposta para os outros? Gente madura na fé são pessoas desapegadas. Porque ela sabe que a âncora dela está em Deus. Ela faz, ela corre, ela vai para lá, faz o que tem que fazer, porque ela sabe o seguinte: eu estou alicerçado em Jesus e está tudo certo. Agora, o que a gente faria se a gente sentisse que completamente, a gente estivesse buscando completamente uma aceitação, uma afirmação de outras pessoas em circunstâncias? Escuta, gente, olha aqui para mim um pouquinho. Você não é candidato ao amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Então viva livre em quem você é em Deus. Terceiro, escolha prosseguir, mesmo com limitações. Gente, prosseguir é dar o próximo passo, ainda que você não tenha toda a perspectiva. Isso é andar em fé. Sair de um lugar de paralisação e dar o próximo passo de fé pode ser um desafio. Por quê? Porque a gente tem que lidar com o risco de errar. Gente, a gente não gosta de lidar com o risco que pode dar errado. Outra coisa, a gente não pode lidar com a dor de mudar. A gente não pode. Gente, mudar vai doer algumas coisas. Sabe uma outra coisa que acontece quando a gente vai mudar de um lugar para o outro? Sabe, dessa paralisação de dar um próximo passo, e que o tanto desafiador que é, a gente precisa lidar com perguntas que não têm respostas. Mas quando a gente está com Cristo, na nossa vida cristã, o próximo passo que a gente der não será ileso de nenhuma dessas coisas. A gente vai falar: não, cara, Cristo mandou eu fazer, eu vou fazer. Gente, o anjo apareceu para ele e falou: cara, escapa-te por tua vida, não olhe para trás, fuja. Gente, esse é o convite para nós hoje. Teve gente que entrou aqui essa noite num ciclo de procrastinação e perfeccionismo, que impede de avançar e mantém você presa a um lugar no passado, mantém você presa em um lugar que você não queria mais. E aí, quando você entra no novo, você erra. Aí você não quer tentar novamente. Deixa eu te falar uma coisa: tente de novo. Nunca perca o seu coração aprendiz. Gente, a gente vai crescendo e vai amadurecendo, a gente deixa de aprender as coisas. A gente já pensa que a gente sabe tudo. A gente pensa que a gente tem controle de tudo. Você precisa aprender com os outros. Não tenha medo de atravessar uma dor. Dê o próximo passo com a força que você já tem, e com o que você já tem nas mãos. Gente, para todo mundo que você olha nas Escrituras, Deus não pede muita coisa. Deus fala para ele: o que você tem nas mãos? Êxodo 4, Deus fala para Moisés: o que você tem na mão? Ele fala: um cajado. Então vai, toca no mar, levanta esse cajado, joga ele no chão, faz com o que você tem na mão. Davi viu um gigante e falou: o que vai fazer quem derrubar esse cara? Ah, vai ganhar isso, isso e isso. Ele falou: peraí que eu tenho umas pedrinhas aqui, uma funda, vou resolver essa parada. O que ele tinha nas mãos, gente? 5 pedras e uma funda. Era o que ele sabia fazer. Teve uma hora no meio da multidão que ninguém tem nada nas mãos. Surge um menino com 5 pães e 2 peixes. Era o que o menino tinha nas mãos. Jesus levanta os 5 pães e 2 peixes, dá graça e alimenta uma multidão. O que está nas nossas mãos nos limita, mas não limita a Deus.
Moisés podia olhar e falar: não, cara, não tem muito o que fazer não. Davi podia falar: que é isso, cara? Isso aí só com uma catapulta daquelas bem grandes para derrubar esse gigante aí. Com uma pedra dessa muito grande, a minha pedrinha não vai derrubar não. O menino podia ter falado: 5 pães, 2 peixes? Que é isso, cara? Eu vou dar uma escapada aqui, vou comer ali no escondido de todo mundo e não vou deixar para ninguém resolver. Porque o que a gente olha aqui nas nossas mãos, a gente pensa: eu estou limitado, eu estou preso. Isso não limita o agir de Deus. Não limita o que Deus tem para fazer. Qual é o nosso próximo passo? O que a gente tem nas mãos, gente? Quarto e último ponto para avançar diante de Deus, com Deus: nunca vá sozinho. Gente, ninguém consegue avançar se não tiver relacionamentos significativos e positivos na sua vida. Jesus escolheu 12 para andar com ele, 3 para caminhar mais perto, e só um que deitava no peito de Jesus. No mundo, a gente aprendeu, e muitos dizem assim, não olhe para trás. No sentido, sabe do quê? De não se apegar às pessoas. Mas esse não é o padrão dos céus. Esse não é o padrão dos céus. O padrão do céu é de alianças que geram vida e que nos permite avançar. A mulher de Ló, ela recebe a chance de recomeçar por conta do laço que ela tinha com Abraão. Abraão falou: não, peraí, cara, resolve essa parada aí antes de... Peraí, não. Se ela estivesse sozinho, nem eles saberiam que só ia haver a destruição e morreriam juntos. Agora, tem gente aqui como Ló, e tem gente aqui como Abraão. E a pergunta que fica é o seguinte: os seus relacionamentos têm trazido misericórdia na vida de outros? Não se isole. Não fique preso a feridas de relacionamentos. Não fique preso a coisas que impeçam você de abrir o seu coração. Busque amigos, conselheiros, pessoas que também querem te ajudar. Como uma família para pertencer, gente, nós precisamos seguir adiante. Tudo que o seu inimigo deseja é que você se isole, que você ande sozinho, que você não busque ajuda. Bem, não se esqueça. A gente precisa olhar para frente, gente. Mas a gente precisa olhar com fé. Olhar com fé. O meu convite essa noite é a hora da gente voltar os nossos olhos para o futuro e sorrir para Ele. Sorrir para Ele. Tem tanta gente presa ao passado como a mulher de Ló. Essa é uma postura espiritual que a gente se entender que nós somos chamados para seguir adiante. Para ir adiante. Para de olhar para trás. C.S. Lewis diz assim, há coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. E essa realidade não é sobre a nossa idade, não é sobre nossa capacidade profissional, não é sobre os nossos status. Essa realidade é sobre o que Deus pode fazer com a nossa vida adiante. Há uma nova estação e um novo tempo para vir para mim e para você. O sonho que você esperou há tantos anos, mas Deus está levando você para olhar para esse lugar. É como se Deus estivesse no nosso futuro dizendo: ei, pode vir, está tudo bem aqui. Onde é que estão nossos olhos? Será que os nossos olhos estão num sucesso que passou? Será que num relacionamento que acabou? Será numa estação que chegou ao fim? Para onde Deus está colocando os seus olhos? Jesus não está interessado no seu passado, o mesmo tanto que Ele está interessado no teu futuro. Ele já pagou o preço por nós na cruz.
Então essa noite, tenha um coração aprendiz de quem vai olhar para o passado com gratidão. Eu não tenho como mexer, eu não tenho como alterar, mas você é quem você é hoje por conta de tudo que você já viveu. Então, por mais que algumas coisas doeu, teve coisas boas. Agradeça e olhe para frente. Christiane Kane diz assim, ó: se você ainda tem pulso, Deus ainda tem um propósito para a tua vida. Então pare de olhar para trás. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. O que está impedindo você de olhar para trás, de olhar para frente? O que está impedindo você de colocar os olhos em Deus? O que está impedindo você de olhar para esse lugar que Deus tem para você? Eu queria que você fechasse seus olhos, que você colocasse a mão no seu coração e que você falasse com Deus.